Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula de hoje será de matemática. Vamos ao nosso pensamento. Ensinar não é transferir conhecimento, e sim criar as possibilidades de apreensão. Conteúdos da aula: comprimento e área, medida de comprimento e medida de perímetro, páginas 176 a 178. Medidas de comprimento: múltiplos, quilômetros, hectômetro, decâmetro, unidade fundamental, metro, submúltiplos, decímetros, centímetros, milímetro. O metro, símbolo do metro é a letra M. É a unidade medida de comprimento do Sistema Internacional de Unidades. Perímetro. A medida do contorno de uma figura chama-se perímetro. O perímetro de um retângulo ou de um quadrado é medido por meio da soma dos seus lados. Analise a cena a seguir. Quando comparamos as medidas da distância entre cidades, estamos usando medida de comprimento ou de área. E quando comparamos o tamanho dos estados, qual medida nós estamos usando? Então veja essa cena. Qual distância tem medida maior? Entre Belo Horizonte e a cidade de São Paulo ou entre Vitória e a cidade do Rio de Janeiro? Então, a resposta correta é entre Belo Horizonte e a cidade de São Paulo. Qual distância tem medida maior? Entre Salvador e a cidade de Feira de Santana ou entre Salvador e a cidade de Conceição do Coité? A distância entre Salvador e Feira de Santana é em média 105 quilômetros. A distância entre Salvador e Conceição do Coité é, em média, 214 quilômetros. Logo, a resposta correta é entre Salvador e a cidade de Conceição do Coité. Analise esta cena. Qual estado da região sudeste tem maior medida de área? Resposta: Estado de Minas Gerais. Agora converse com os colegas, seus parentes, amigos, sobre mais essas questões. Letra A. Vamos ver? A letra A. Quantos palmos seus mede a largura de sua carteira? Quantos palmos? Vamos ver? Vamos pensar direitinho quanto mede. Você faz a medida para responder. Na letra B, a medida de sua altura é maior ou menor do que a medida da altura da porta da sua sala? Então vamos pensar. Qual é a medida da altura de uma porta? Observando os questionamentos, deduzimos que a medida da porta é maior que a medida da sua altura. Por quê? A medida da porta, em média, é 2 metros e 10 centímetros. E a nossa altura é menor. Então, a porta mede um pouco mais.
Questão C. As questões anteriores se referem à medida de qual grandeza? Então, na questão A e B, qual é a grandeza que se refere a essa medida? Na D, para cobrir totalmente a superfície da sua carteira, é preciso mais ou menos do que 3 folhas de papel sulfite. Veja a carteira e veja quantas folhas vão precisar. Letra E. Comparando o chão e o teto de sua sala, qual tem maior medida de área? Observe o chão e o teto de sua sala e veja que tem o mesmo tamanho, ou seja, são tamanhos iguais. Então, observe esta cena. Vamos ver. Mariana quer enfeitar um cartaz colocando fita colorida ao redor dele. Por isso, ela o contornou com o palmo dela e descobriu que a volta toda tem 18 palmos. Mariana obteve uma medida de comprimento igual a 18 palmos. Ela usou uma unidade de grandeza, de medida. Qual unidade ela usou? Qual foi essa unidade de medida? O palmo, o centímetro. Ela poderia ter usado uma unidade padronizada de medida. Qual unidade seria mais adequada? Então, pense um pouquinho nas duas questões. Aí ainda é o segmento de reta. Observe quantos palitos tem nesse segmento de reta. Questão 2. Maria está representando figura geométrica com palitos. Veja o que ela fez. Segmento de reta. A medida do comprimento dele é quantos palitos? Observe este retângulo e veja quantos palitos foram usados. Observe bem, ele tem o comprimento e tem a largura. Um retângulo, observe como ele está sendo feito. Medida do comprimento, usou quantos palitos? Medida de largura, usou quantos? Medida do comprimento do contorno todo ele, quantos palitos foram usados? Agora, aqui refere sobre deslocamento. Observe os comandos dados à tartaruga e veja o caminho que ela percorreu. Do início, ela avançou 3 lados do quadrinho. Depois, virou à direita e avançou 3 lados. Virou novamente à direita e avançou 5. Virou à esquerda, avançou 4. Virou à esquerda e avançou 2 e foi o final. Então, veja bem. Agora, leia novos comandos dados à tartaruga e trace a malha. Aí você vai fazendo conforme você viu no exemplo, essa malha quadriculada. Este outro caminho que ela percorreu. Avança 2 lados de quadrinho, desde o início. Vire à direita e avance 3.
vire à esquerda e avance 2, vire à direita e avance 4, vire à direita, avance 5, vire à esquerda, avance 3, vire à esquerda e avance 4 e você chega no destino. Agora faça o contrário. Examine o caminho que a tartaruga fez e escreva os comandos dados a ela. Observe o quadrinho, examine tudo o que ela fez e vai escrevendo ao lado o que foi que fez. Para responder às questões do livro, use o link enviado no grupo. Vamos desejar bons estudos.